CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Ele vai voar. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da obra O Problema do Ser e do Destino, na terceira parte do livro, As Potências da Alma. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O orgulho e a humildade. Item 11. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus concedeu aos pobres espíritos que habitaram a terra em outras épocas a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos oferece de podermos ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos. Todos vós, encarnados e que estáis em prova, e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? Não, visto que esse sentimento nivela os homens e mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Sem humildade, vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai a sua humildade, que o fez tão grande e que o colocou acima de todos os profetas. Médico Jesus, mestre, amigo de todos nós, é em teu nome que nos reunimos em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. E hoje, as obras do nosso amigo Leon Denis, que tu enviastes à Terra para propagar a doutrina espírita. Permita que ele nos inspire, que ele esteja ao nosso lado, nos ajudando na compreensão do que ele escreveu. Então, em nome desse irmão querido, em nome do altivo diretor da nossa casa e da coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, do nosso Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos na terceira parte do livro, As Potências da Alma. Estudamos o capítulo 20, a vontade. Estamos entrando aqui na consciência, o sentido íntimo. Leon Denis diz que a vontade é o maior de todos os poderes, é a alavanca da alma, é a vontade que desenvolve todas as demais potências da alma. E a gente estudou nas duas últimas aulas, e agora a gente vai entrar na consciência, o sentido íntimo. Se vocês vão vir toda semana aqui estudar, eu volto ali para falar de novo da vontade.
Eu tenho que dar bronca semana que vem para vir todo mundo, para ficar aqui? Pelo menos rendeu 2, né? Eu vou voltar então na vontade. Eu vou voltar por vocês, eu vou voltar. Mas nunca é mal. Não tem jeito. É página 3, 4, 5. Porque na 345 não está escrita a página, está só na 346. O sentido íntimo é o item 21. Vamos seguir com o sentido íntimo, aí qualquer coisa eu volto na vontade, para ver os conceitos da vontade. Achou? Está na página 355 dessa edição do Leon Denis, do CELD. Pode interromper, tá? Não tem, a live está sendo feita, mas ela é bem... bem tranquila. Nossos estudos precedentes nolo demonstraram. A alma é uma emanação, uma parcela do absoluto. Nós estudamos lá no Livro dos Espíritos que a gente tem três elementos no universo, são os elementos gerais do universo: Deus, o Criador, a matéria e o espírito. A gente não sabe, os espíritos também não sabem como tudo começou, como começou a criação, o princípio de tudo. Leon Denis diz que nós somos uma parcela de Deus. Como Deus nos criou, como tudo começou, não sabemos. Então ele está afirmando aqui que somos essa parcela do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação crescente do que há de divino em si, o aumento do domínio que ela é chamada a exercer interior e exteriormente, por intermédio de seus sentidos, de suas energias latentes. Então começou a falar do sentido da alma. No capítulo anterior, nós vimos que, eu vou ler aqui, os dois círculos, um interior ao outro. O que Leon Denis disse aqui? Eu vou voltar no capítulo da vontade, de vez em quando eu vou voltar lá para pegar alguns conceitos da vontade. Há em toda a alma humana 2 centros, ou seja, as 2 esferas de ação e de expressão. Uma exterior à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mutabilidade, sua influência. Esse aí é o eu externo. O eu externo, as nossas paixões, as nossas fraquezas, a nossa mutabilidade, que é uma instabilidade que nós trazemos conosco, as nossas insuficiências. Enquanto ela regula a nossa conduta, a vida inferior, pontilhada de provas e males. A outra interior, profunda, imutável. Ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então, em nós tem 2 círculos, assim Leon Denis nos ensina. 2 círculos, um externo, 2 centros, um externo, outro interno. Eu falo círculo porque eu me lembro que nós fizemos um encontro lá no Leon Denis sobre esse capítulo, sobre a vontade, e a Luzia desenhou o círculo, o eu externo e o eu interno. Esse eu interno é a sede de tudo, a sede da consciência. E ele vai continuar aqui dizendo que a gente precisa, apenas quando este centro de ação domina o outro, esse interior, quando suas impulsões nos dirigem,
é que se revelam nossas potências ocultas, e o Espírito afirma em seu fulgor sua beleza. E ele diz que tem uma maneira, só tem uma maneira de você acessar esse eu interno, é através da sua vontade, é você se interiorizar, é você meditar. Esse eu interno, esse foco que deve, quando a gente consegue dominá-lo, quando a gente consegue se conhecer, a gente domina o eu externo, o eu das paixões. Por que eu vou fazer ou deixar de fazer algo? Só se eu tiver vontade, eu tenho que ter vontade. Vocês ficaram aqui depois da aula porque tiveram vontade, quiseram ficar. Mas Jesus ratificou isso quando ele disse assim, ó, Leon Denis colocou aqui, o reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. Então você precisa conhecer esse reino dos céus que está dentro de você, de cada um de nós. É que a gente não para no dia a dia, e a gente não para se olhar, não para se conhecer. Mas tem duas frases, dois conceitos, melhor dizendo, que ratificam o que o Cristo disse. Um está no Vedas e o outro é um conceito persa. Olha o que diz a sabedoria persa: viveis em meio a loja plenas de riquezas e morreis de fome à porta. Abre aspas para o conceito persas. Viveis em meio a lojas plenas de riquezas e morreis de fome à porta. Porque onde é que está essa riqueza toda? Dentro de nós. A gente precisa descobrir isso. Se você não descobre, você tem a riqueza e morre de fome. Os Vedas é um livro, é um conjunto de livros que traduz a sabedoria hindu. Se você botar na internet, eles vão se reportar 5.000 anos antes do Cristo. Mas sabe-se que esses conceitos eram passados de boca em boca, não se escrevia. Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, ele se reporta 40.000 anos antes do Cristo. Eu não sei de onde vieram esses dados, mas afirmam hoje que é muito antigo esses conceitos. E ele diz o seguinte: Vedas é um conjunto de livros, né? Carregas em ti um amigo sublime que não conheces. Carregas em ti um amigo sublime que não o conhece. Nós vimos aqui também uma afirmação de Sócrates, quando ele diz que pede para a gente nos conhecermos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. E a gente não se conhece. Aí a gente acaba tendo uma vida instável. A gente acaba sendo levado pela força das coisas. Você acorda de manhã, você escova o dente, você levanta, você faz café, você cuida da casa, cuida do filho, toma banho, vai trabalhar, faz o seu serviço no trabalho, volta para casa. Quem não trabalha fora, trabalha em casa, vem para o centro espírita, estuda um pouquinho, volta para casa, uns ligam a televisão, outros não, vai dormir, acorda de manhã, e você vai nesse ritmo e você não para. Aí o vizinho sabe mais da sua vida do que você mesmo. Aí você se surpreende às vezes quando alguém fala alguma coisa a teu respeito, né? Mas ele pensa isso a respeito de mim? Será que eu sou assim mesmo? Muitas vezes as pessoas tomam conta da vida alheia, mas não olham para a sua. Então a gente precisa, de vez em quando, o ideal que isso fosse diário, te dar uma paradinha de alguns minutinhos para fazer uma reflexão sobre o dia. Santo Agostinho dá uma dica. Aquilo é uma espécie de meditação. São várias as maneiras de se meditar. Tem várias técnicas. Aquela que ele manda você sentar à beira da cama, como ele fazia no final do dia, e passar em revista todo o dia, isso você faz em minutos, às vezes em segundos. Isso é uma meditação. Você levanta, você vai dormir, você senta, fecha os olhos. Eu me levantei e fui...
E você vai parar no momento em que você fez alguma coisa boa ou que você fez alguma coisa errada. Você vai lembrar até do que você pensou durante aquele dia. Puxa vida, naquele momento eu pensei isso. Naquele momento eu falei isso. Rápido. Aí você, poxa, não deveria ter feito isso. Ou, fiz bem, amanhã eu vou melhorar mais ainda. E você então cresce como espírito. Ele deu uma dica simples, mas as coisas mais sábias são simples. As coisas não são difíceis, a gente aqui complica. Poxa, mas é só fazer isso? Quer ver uma coisa? Vocês 4 já conhecem a doutrina espírita, você faz isso? Não, mas não faz. Já ouviu bastante, você faz? Faz quando a gente fala, hoje eu falei, aí vai fazer. Mas eu também, você faz? Também não. Então, a gente, pegamos alguém que faz todo dia. A gente precisa. Exatamente, é isso que tem que fazer. E você então começa a se conhecer. Aí entra esse tema aqui do sentido íntimo, que Leon Denis disse, nossos estudos precedentes nos demonstram. A alma é uma emanação da parcela do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação crescente do que há de divino em si, o aumento do domínio que ela é chamada a exercer interior e exteriormente por intermédio dos seus sentidos, de suas energias latentes. Agora deu para entender o que é o interior e o que é o exterior. São aqueles 2 círculos que ele se referiu lá no capítulo da vontade. Quando você pega o Livro dos Espíritos, na questão 1019, tem lá a definição de inferno, aí Platão dá uma resposta, Santo Agostinho dá uma resposta, Sócrates dá uma resposta e Paulo de Tarso dá uma resposta. São 4 respostas na pergunta. Aí Paulo de Tarso começa assim, a resposta da pergunta feita por Kardec. Gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da humanidade. Eu acho que se não for 1019, é 1009. Está com o Livro dos Espíritos aí? Eu acho que é 1009. Gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da humanidade. Para isso são necessárias 3 coisas. Aí ele vai falando lá, ele continua. Então o nosso objetivo é gravitar em torno da unidade divina. Para isso eu tenho que desenvolver as potencialidades de minha alma. Desenvolver o que Leon Denis está dizendo aqui. As virtudes, o amor, as virtudes que são o amor, o sentido íntimo, a vontade, o livre-arbítrio, que nós vamos estudar aqui, o pensamento, tudo isso é potencialidade da alma. E você desenvolvendo isso, você vai crescendo, crescendo, até você gravitar em torno da unidade divina. Entendeu? Querem falar alguma coisa? Querem perguntar? É na 1009, está aqui, 1009. De acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Está falando do céu e do inferno. Aí tem uma resposta de Santo Agostinho, tem uma resposta de Lamennais, tem uma resposta de Platão e é de Paulo, o apóstolo. Ele diz aqui: gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. É só isso que nos interessa. Para atingir 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor, a ciência. Aí ele vai falando sobre isso. Então, é desenvolvendo essas potencialidades que a gente vai para lá. Esse é o objetivo da vida. Qual é o objetivo da semente? Não é fazer brotar uma árvore e dar frutos? Então ela brota, ela cresce, tem em germe naquela semente milhões de galhos, milhões de folhas, de flores, porque
ela vai se renovando. Milhões de frutos, ela vai se renovando, dando frutos, dando frutos. Sempre falo da jaqueira. Aqui nesse ângulo tem uma jaqueira ali, uma árvore imensa. Como dar jaca naquela árvore ali? A fruta é desse tamanho, né? Quem conhece jaca, tem até desse. Pô, a semente é uma bolinha, um carocinho. Naquele carocinho está em germe aquela árvore. Na alma humana está em germe um ser divino, um anjo. Um anjo. Nós somos projetos de anjo. Viu, Carol? Até você é. Não sei como, mas até você. Projeto de anjo. A gente desenvolvendo esse potencial, vamos gravitar em torno da unidade divina. E Leon Denis continua. Pode-se atingir este resultado através de procedimentos diversos, pela ciência ou pela meditação, pelo trabalho ou pela preparação moral. O Paulo de Tarso fala, a ciência, o amor, é o que ele está dizendo, a meditação, tudo que nós dissemos aqui. O melhor procedimento consiste em utilizar todos esses modos de aplicação e completá-los uns com os outros. Quer dizer, você usar a meditação, a ciência, o trabalho pela preparação moral, para a gente desenvolver esse eu, vou colocar aqui, esse eu divino. Entretanto, o mais eficaz de todos ainda é o exame interior, a introspecção. O espírita medita pouco. Não se fala muito em meditação, introspecção, não se fala. Passa-se batido. Aqui a gente está sempre falando e fazendo. Quando termina a noite aí o estudo, a gente sempre faz uma meditação. Aqui eu deixo mais com o Valdeci tocando a aula aí, e para não me meter tanto, eu fico quieto. Mas já fizemos uma vez, vou ver se eu faço mais com vocês aqui pela manhã. Essa introspecção ou essa meditação. Acrescentemo-lhes a emancipação dos elos materiais, a firme vontade, olha a vontade, de melhorar-se, a firme vontade de melhorar-se, a união com Deus, em espírito e em verdade, e veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda encontra sua origem e se resume nestas fórmulas. O resto, doutrinas, cultos, rituais e práticas, é apenas vestimenta exterior que oculta aos olhos do povo a alma das religiões. Está difícil esse estudo? Entendeu, Carolina? Vocês entenderam? Querem perguntar alguma coisa? Ou falar alguma coisa? Acho que a parte da meditação, que faz aqui, é válida, mas em casa também é bom, né? Só que em casa, às vezes, alguns espíritas têm esse receio. Não sei por quê. Porque você passa a se conhecer. Porque quando você faz isso com profundo, com constância, você acaba até saindo do corpo. O objetivo não é esse, mas você sai do corpo. Aí você se vê como espírito imortal. Você não tem nenhuma dúvida que você é um espírito imortal. Mas quando você sai do corpo, você começa a ver outras coisas. Você sai do foco. Você acaba saindo do foco. Então, na meditação, ela leva essa leveza, ela vai desenvolver a potencialidade da alma, as potencialidades da alma, mas o objetivo é você se conhecer. Naquele momento não é sair do corpo. Pode até num outro momento, quem tem essa prática, quem consegue sair do corpo. Mas o importante é você se conhecer, você saber quem você é. Senão você fica perdido. Viu, Letícia? Aí dá tiro em tudo quanto é lugar.
Vai ali, vai lá, vai acolá, vem aqui, e não consegue um porto seguro, porque a sua cabeça está confusa, porque você não se conhece, você não parou para olhar para dentro de você, para ver as suas reais necessidades. Porque muitas vezes a gente tem necessidades fictícias. Você acha que aquilo é uma necessidade, mas não é. Às vezes até é, mas não é prioritária, não é prioridade. Se olhando, se conhecendo, você vai saber o que é prioridade e o que não é para você. Na natureza. Ainda, né? Talvez um ou outro, mas é que eu me sinto bem assim. Mas não tem problema. Eu gosto de colocar sempre no fundozinho uma música, tem de meditação, bem baixinha mesmo, porque eu ainda tenho essa necessidade. É o que é falado, você não precisa disso, mas eu ainda tenho essa necessidade porque me faz bem. Então, o contato com essa nossa natureza aqui, isso me traz, assim, realmente isso mesmo. né? Mas que é todo um processo aí. É isso mesmo. A gente vai encontrando o meio. Na verdade, um lugar ameno, bonito, como a natureza, facilita. Claro que facilita. Mas você pode fazer isso em qualquer lugar. Senão, quem mora lá no centro da cidade não poderia meditar. Né? A mesma coisa, não precisa botar música, mas tem gente que gosta, bota, não tem problema. Senão, se você não tiver um rádio, você não vai poder meditar. Ó, a rádio, eu estou atrasado, né? Ninguém acha que mais usa rádio, usa. Difícil, né? Só os bem velhinhos mesmo, né? Só os velhinhos. A gente agora aqui escuta tudo no celular, né? No carro, eu nem no carro quero, quando eu quero escutar alguma coisa, eu boto aqui no Bluetooth. Agora, uma dica, quem acorda de madrugada, quem vai ficando velho e sempre acorda, dá uma acordadinha, está sem sono, senta na cama, medita que vem um sono. Eu acordo, às vezes eu vou, sento no sofá, fecho meus olhos, vou buscando, olhando para dentro de mim, daqui a pouco eu estou com sono de novo, vou dormir. Mas consegui já ficar uns 10, 15 minutos ali meditando. É uma hora de um silêncio profundo, está todo mundo calmo, não dá nem para botar música no seu caso aí, porque senão vai incomodar os outros. Você fica ali, fecha os seus olhos que você vai conseguir. Aí Leon Denis continua. Victor Hugo escrevia no na obra dele aqui, Pós-Desmavier, é no interior de si mesmo que se deve olhar o exterior. Debruçando-nos sobre este poço, nosso espírito, aí percebemos, a uma distância abismal, em um estreito círculo, o mundo imenso. Entenderam? Ele está mandando a gente introspectar-se. Vou ler de novo o que ele disse. Debruçando-nos sobre este... É no interior de si mesmo que se deve olhar o exterior. Essa é a frase.
é no interior de si mesmo que se deve olhar o exterior. Quer dizer, você se conhecendo, você vai ver o exterior, o que você exterioriza todo dia, em suas palavras. Olha, eu já detectei algo em mim, às vezes eu falo demais. Às vezes eu quase sempre falo demais, não devia falar. Estou combatendo isso, mas olha a coisa boa. Você já detectou alguma coisa. Aí você começa a combater. Em que momento que você fala demais? Porque tem vezes que eu fico calado, mas tem vezes que eu falo que não deveria falar. Ah, nesses momentos eu falo que não deveria falar. Então eu vou ter mais atenção nesses momentos, né, que eu vou detectar quais são, para que eu fale menos. A gente precisa ser mais reservado. Aí você vai ver o teu exterior, analisando o seu interior, você vai analisar. Peguei um exemplo. E como que eu vou combater isso em mim? Como? Vou prestar atenção e vou. A Luzia, não esqueço da Luzia, que eu gosto muito da Luzia. Trabalhamos juntos muitos anos. E nesse de Conhece a Ti Mesmo, estudando esse capítulo mesmo, ela fez lá uma listinha de uma porção de coisas que as pessoas foram colocando. Por exemplo, eu sou irritadiço, eu me irrito. Mas se você falar que você é uma pessoa que se irrita, isso é muito abrangente. Você tem que ver onde é que você se irrita. Em que situação? Trouxe uma coisa mais concreta. Na fila de banco. Hoje não tem mais, gente quase não vai em banco. Naquela época ia muito em banco. Na fila de banco eu me irrito. No supermercado cheio eu me irrito, quando eu estou ali com um carrinho cheio. Agora o pessoal vai no mercado, antigamente ia muito no final do mês, né? Agora acho que não vai mais, já está mais dividindo. Então era então vamos lá, fila do supermercado. O que eu vou fazer na fila do supermercado para não me irritar mais? Porque ali eu me irrito. Aí eu vou procurar um meio, vou levar sempre um livro para eu ficar lendo ali na fila. Vou puxar conversa com alguém, vou botar o Bluetooth no meu ouvido e ficar ouvindo alguma coisa. Eu tenho que encontrar algo que não me deixe ficar irritado. Mas eu só vou fazer isso, primeiro eu tenho que me conhecer, eu saber, eu admitir, eu me irrito ali por isso. Segundo, ter a vontade de corrigir aquele defeito e arrumar um meio. Olha sempre a vontade aí por trás de tudo. Tá muito quente esse negócio aí, eu estou suando aqui. Tá difícil isso? Não. Aí Leon Denis continua. Emerson o dizia igualmente. Eu não sei quem é Emerson. Eu conheci o Emerson Fittipaldi, mas esse Emerson aí, vê quem é Emerson, deve ser algum filósofo. Vê aí, Tiago. Emerson o dizia igualmente: a alma é superior ao que se possa saber sobre ela, e mais sábia que qualquer uma de suas obras. Pô, cada pensamento interessante, né? A alma é superior. Achou? A alma é superior ao que se possa saber sobre ela, e mais sábia que qualquer uma de suas obras. Ela é mais sábia de qualquer uma de suas obras. Por quê? Porque a gente já teve muitas vidas, muitas experiências. É aí que eu tenho que acessar esse interior, eu vou acessar esse conhecimento na minha consciência. Por isso que o tema aqui é o sentido íntimo, a consciência. Porque na minha consciência está registrada todas as minhas experiências anteriores. Todas elas. Que cara de marrenta é essa que você está hoje, hein? É? Está meditando? Você devia. Aí eu estou falando aqui, ela está olhando para o fio enrolado. Eu estou pior do que um fio, hein? Eu estou pior do que um fio enrolado. Mas a nossa cabeça, um bom exemplo, olha como é que é a nossa cabeça.
Quem está nos ouvindo de casa, tem uma pessoinha aqui que eu gosto muito, que estava com o olhar no fio enrolado, em vez de prestar atenção no que eu estou falando. Mas sabe o que é isso? É de todos nós, é a instabilidade nossa. E esses grandes espíritos, eles são estáveis. Imagina a estabilidade de Jesus. O nosso pensamento vai ali, vem aqui, vai acolá, vai em casa. Claro, tem problema de casa, de família, tem um trabalho. Mas se a gente não focar, não tiver vontade de focar naquilo, o pensamento voa. É por isso que a espiritualidade fala dessas, como é que fala, essas tipo fiozinhos que ficam liberando tipo energia, tipo coisas magnéticas, que a gente tem que sempre orar e vigiar, porque isso em todo momento está mandando pensamento, energia. Então, Emerson foi um escritor, foi filósofo, foi um pastor, estudou em Harvard. Qual foi o período? Em que ano? Nasceu em 1803 e desencarnou em 1882. Acabou de Kardec. Tá? 1803 a 1882. Esse livro foi escrito por Yanducê no início do século XX, 1900 e está lá no Gaston Luce. Tem que ver lá quando foi escrito. Então, Leon Denis se referiu a esse filósofo quando disse que a alma é superior ao que se possa saber dela, o que se possa saber sobre ela, e mais sábia que qualquer uma das suas obras. Liga-se a alma em suas profundezas à grande alma universal e eterna, da qual ela é uma espécie de vibração. Então você vê lá, no livro dos Espíritos, a primeira pergunta diz assim: que é Deus? Respondem os Espíritos: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quando você vai lá na questão 76, que trata do mundo espiritual ou dos espíritos, então já nessa segunda parte do livro, Kardec pergunta: que definição pode se dar da alma? E os espíritos respondem: a alma é o ser inteligente da criação. Aí o Kardec bota uma observação ali: aqui não se trata mais do elemento geral do universo, e sim a alma com a sua individualidade. Então está falando da gente. Então olha, Deus em inteligência suprema, a alma, o ser inteligente da criação. Em inteligência suprema, a inteligência das inteligências, Deus, mas nós também somos inteligência. Por isso Leon Denis colocou que somos faíscas, que ele falou de Deus. Faísca não foi faísca, eu que estou falando faísca. Ele falou emanação, mas é faísca, né? Uma emanação do absoluto. Então nós somos inteligências, ele é a inteligência das inteligências, nós somos co-criador. Com o que ele criou, nós criamos em cima daquilo que ele criou. Por exemplo, a matéria, e a gente vai desenvolvendo essa inteligência. Então, liga-se a alma em suas profundezas à grande alma universal e eterna, da qual era uma espécie de vibração. Esta origem, esta emancipação na natureza divina explicam as necessidades irresistíveis do espírito evoluído. Necessidade de infinito, de justiça, de luz, necessidade de sondar todos os mistérios, de saciar a sede nas fontes vivas, inesgotáveis, cuja existência ele pressente, mas não chega a descobrir no plano de suas vidas terrestres. Então essa ânsia de crescimento, essa ânsia de justiça, de luz,
Ela vem da nossa criação divina. O animal não tem isso. O animal não tem um pensamento contínuo. Nós já temos. Então, mostra a nossa natureza divina. É o desenvolvimento dessas potencialidades que vai fazer com que a gente tenha essa necessidade irresistível de crescer. Creio eu, aí é uma opinião minha, uma vez eu falei isso para o altivo, é opinião, só opinião, posso estar errado. Não é nada doutrinário também. Eu acho que a pior fase da evolução é essa que nós nos encontramos. Porque você já sabe o que é o bem, o que é o mal, o que é certo, o que é correto. E você sabe também que você tem que caminhar do lado certo, com o bem. Só que você gosta de coisa que não deveria fazer. Você gosta porque você nutre algumas paixões. Aí é uma luta, você com você mesmo. A nossa maior luta é conosco, não é com os outros, é conosco. Eu falei aqui, falei até brincando, vocês acham que eu não tenho, na vida tenho vontade de dar um cascudo, né? Quando eu tinha aborrecido ali. Mas essa luta não é do outro, vou dar um cascudo nele, é comigo mesmo. Eu é que não tenho que pensar isso, eu que não tenho que ter essa vontade. Então, essa é a fase mais difícil. Quando você é bruto mesmo. Você está lá no mundo muito brutalizado, mundo primitivo. E quando você é elevado, você só busca coisa elevada. Você não pensa mais em certas coisas. Agora, a gente pensa no bem, pensa no mal, vem coisa na nossa cabeça, sai. Você sabe o que você tem que fazer. Por isso que Paulo de Tarso disse assim, essa conclusão é minha, tá? Eu achando que essa é a fase mais difícil. Ele disse assim, Senhor, porque tudo aquilo que eu quero eu faço, mas aquilo que não quero, isto eu faço. Então ele estava mostrando ali a luta do homem, a espada que Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada, é a espada que está cravada na tua alma, que você deve seguir aqui, mas você não consegue. É a luta íntima, porque tudo aquilo que eu quero, eu não faço, mas tudo aquilo que eu não quero, isto eu faço. Essa luta de Paulo, mostrando o homem, o ser humano, o homem bem humano mesmo, está retratando a nossa natureza, está retratando a todos nós. Mas quando Paulo, com a sua vontade, decidiu seguir o Cristo, ele diz lá na frente, no final da sua vida quase, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Olha aí, Paulo de Tarso. Ele venceu a luta do homem renovado com um homem velho. Nós estamos em luta, uma guerra do homem velho com um homem que quer se renovar. E nessa guerra você tem vários convites, desde o fio enrolado aqui embaixo, né, a tudo que passa na internet, que você liga, que você vê as propagandas. Além disso, você está sendo bombardeado de pensamentos alheios. Mais ainda, pensamentos de encarnados e de desencarnados. Então, agora vocês estão sendo trabalhadas com um pensamento doutrinário, que nós estamos estudando. Vocês estão prestando atenção, estamos numa linha de raciocínio. Mas quando fechar o livro, daqui mais uns 10 minutinhos, a gente acabou a aula, a gente vai para a rua, vai para o mundo, já vai pensar em casa, ela já vai correndo pegar a filha, já vai... Aí começa, e você começa a ser bombardeado. Por isso que você precisa estudar, para você ter força, para quando vir um pensamento que não é um pensamento conforme a lei de Deus, conforme a lei de amor, você, eu não quero isso para mim, sai da minha cabeça. Mas para isso você precisa ter um norte, uma diretriz, uma base. É o que a doutrina espírita está fazendo conosco, nos dando uma base. Veio o pensamento de estrangular o Tiago, mas eu não posso mais fazer isso. Mas
Não, a gente caminha, né? Já caminhou muito. Porque assim, eu falo por mim, eu sou muito grata hoje por eu estar aqui, né? E por eu conhecer essa doutrina. Porque muita coisa que eu fazia, que eu não faço mais. Sim. E quando eu me lembro, tenho vergonha. E tenho assim também, receio de medo. Eu sei o que eu vou pagar. Mas sei também que muita coisa que eu fiz, porque fui mandada. Eu tinha que obedecer ordem. Então eu tinha que fazer. Mas isso não é desculpa. Tudo bem. Mas eu tinha que fazer. Mas hoje, mesmo se eu fosse mandada, eu não faria. Eu pagaria o preço. Mas eu sou grata hoje. Hoje eu estava até falando com o Thiago na sexta-feira, que hoje quando eu cometo um erro, eu sinto vergonha. Quando eu faço ali a minha reflexão, nossa senhora, é eu ao lado de mim mesmo. Graças a Deus, hoje eu tenho o meu balanço de eu não ficar me castigando. Porque antigamente eu ficava ali mais castigando. Mas muda mesmo. Mas eu te pergunto, você está completinha, tá perfeita agora? É isso aí. Então tem que continuar vigilante, atenta, estudando para melhorar o que falta. Com certeza, já melhoramos e muito com a doutrina espírita. Quem quis melhorar, melhorou. Agora, a gente não está perfeito, tem muito que melhorar ainda. Dá vergonha, claro que dá vergonha. Mas, águas que passaram não dá mais para puxar, já foi. É fazer o diferente agora. Uma vez eu me lembro de situação na casa do caminho. Uma vez ela falou para mim que a gente está nessas reflexões, fazia bastante. Falou que não pode, ela foi muito profunda. Refletir. Acho que não sei se cabe usar aqui porque é pessoal. Mas ele falou que aí talvez essa reflexão diária tem que ser uma coisa assim, superficial, exatamente para não entrar nessa culpa que você falou, né? Mas se for superficial, você nunca vai se conhecer. Superficial do dia. Para você não entrar em culpa. Ah, tá, eu falei assim, tão superficial, pontual. Você pontua, isso está errado. Mas quem foi que disse isso? Hã? Não pode ser muito para mim, né? Para minha situação. Eu não lembro o que era que minha cabeça Tem que saber. mas ele falou que não pode ser uma reflexão muito profunda. Você pode aprofundar demais que você pode. Tem que saber. Aí tem várias situações. O espírito, o médium, né, o que pensa, entra a opção de coisa. Entra o momento, entra a pessoa, mas o que manda é você introspectar. Você está falando da introspecção. Não pode ser superficial. Você tem que passar. A culpa é um sentimento que você tem que combater em você também. A culpa, quando você tem sentimento de culpa, você está deixando de se amar. O sentimento saudável é o arrependimento. Eu me arrependi, eu errei, eu reconheço que eu errei. Quando você fica remoendo aquilo ali, aí é a culpa. Aí você não sai do lugar. Se você consegue, eu me arrependi, agora o que eu posso fazer para consertar isso? O que eu tenho que fazer? É diferente. Agora, se você entrar no remorso, na culpa, no remorso, isso aí faz um estrago na tua alma. Isso faz um estrago aqui e do outro lado. Principalmente do outro lado. Porque do outro lado que eu estou dizendo, sem o corpo físico, você só pode reparar o mal aqui. E se você está desencarnado, como é que você vai reparar? Você vai querer voltar para reparar e você vai sofrer. Então, a gente tem que se conhecer e, poxa, fiz a bobagem. Aquela bobagem não dá para eu consertar. Não dá. Mas o meu problema é com o quê? Com relação àquela situação, é com relação àquela pessoa ou com relação à lei de Deus? Meu problema é com a lei de Deus. Então, o que eu posso fazer? Então, eu roubei o fulano, fui mau caráter. Putz, hoje eu me arrependi, eu não faço mais isso. Mas eu dei uma volta no fulano, nunca mais vi o fulano. Fulano já até morreu. E agora, como é que eu vou pagar ele? Eu não vou pagar a ele, eu não devo a ele, eu devo a lei de Deus.
Aí vocês doem dinheiro para o centro espírita, para comprar as cestas. Então eu vou me desprender, eu vou ajudar as pessoas, né? Porque o meu problema é com a lei de Deus. Né? Você vai ajudar, vai comprar iogurte das crianças ali no berçário. Você vai de alguma forma, mas sem naquela, eu vou dar ali porque eu peguei lá atrás. Isso vai dizer, você vai desenvolvendo que naturalmente você vai fazer essa doação e você vai reparar. Quando você vê, você nem mais lembra daquilo. Nem mais lembra. Ah, eu tive uma... Quando a gente faz isso com mais profundidade, vocês vão até perceber um pensamento que vocês tiveram o contrário, um pensamento de egoísmo, um pensamento de ambição, um pensamento qualquer com relação àquela pessoa, àquela situação. Você vai dizer, putz, eu fiz aquilo. Pronto, o que eu posso fazer agora? Eu não posso mais pensar daquela forma. Eu não posso de novo fazer aquilo. Mas quando eu faço? Quando eu faço, eu caio. Aí entra o Dr. Erma. Tenho que cair olhando para a luz, para que eu tenha força para me levantar e continuar a caminhar. O feio não é cair, o feio é ficar caído. A vida continua. A vida continua. Mas para isso tudo colocar em prática, isso aqui que a gente está falando aqui, tem que dar uma paradinha, tem que meditar, tem que fazer uma introspecção. Tem. Senão vai no automático. Quando você vê, está com 70 anos, 80, com a cabeça quando tinha 15, 12. Não tem velho com cabeça de 12? Tem um monte de gente já idosa e pensa que é garotão, né? Ou garotona. Quem levantou o dedo aí para falar? Essa questão que a colega está comentando, nessa coisa de vai indo, né? Se tomar cuidado, vai se aprofundando cada vez mais. Eu acho, você até penso assim, todos nós temos, passamos por essa questão, como ela colocou. Mas o que me ajudou muito, eu também tinha muito disso que ela falou. Muita culpa. Essa questão, como ela falou, né? O se aprofundar demais. Às vezes não aceita também, de repente, nem não aceitar, se deixar triste, né? O que foi que me ajudou muito, Milton, foi aquele trabalho, é um aprendizado para a gente, que é um trabalho de sexta-feira, né? Então, naquele trabalho ali, como ela falou, porque me falaram, né? O trabalho da desobsessão. Como ela falou, me falaram, me disseram, então ali para mim, assim, aos pouquinhos, foi um aprendizado, porque a gente está fazendo um trabalho de atendimento aos irmãos desencarnados, mas a gente tem a nossa lucidez, a nossa consciência e tomar os nossos cuidados para que a gente não entre num processo desse, porque acontece às vezes do médico ir tão, né, se aprofundar tanto e que depois ele tem até uma dificuldade de retomar o seu corpo, vamos dizer assim, né? Não sei se eu estou equivocada do que eu estou falando, né? Mas é o que a gente presencia, é o que a gente... Então, eu, na ocasião, assim, aquilo para mim foi um grande aprendizado, porque eu fui aprendendo aos poucos como realizar aquele trabalho de sexta-feira, né? Então, isso daí que A desobsessão te ajudou muito, né? acontece muito. Olha só, o capítulo que nós começamos a estudar, nós lemos e fomos conversando, ó, uma página. Não pegamos nem a página toda. Falta ainda alguns parágrafos, mas está na hora da gente acabar. Estudamos 1 hora. Está vendo como passa rápido? E que a gente vai sair daqui com um conteúdo bom. Semana que vem a gente continua aqui, daí provém nossas mais altas aspirações. A gente vai continuar falando da alma semana que vem. Foi rápido, né? O assunto é bom. Aqui já está no sentimento íntimo.
mas que está sempre à vontade por trás de todos esses estudos. Todos esses, a gente vai estudar o pensamento, a reforma do caráter, a gente vai estudar o livre-arbítrio, tudo isso é potência da alma. E tudo é assunto interessantíssimo, porque está falando da gente, da nossa alma. Aqui é que eu entendi, já disse para eles aí uma vez, o que Jesus quis dizer com a seguinte frase: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque, como ele, nós também temos as mesmas potencialidades da alma, só que ele desenvolveu. A gente ainda está aqui no broto, tem muito o que crescer. Ele fala isso naquela passagem quando o profeta, acho que é Pedro, ou Lucas que pergunta, por que eu não consegui curar ele? Então vamos lá. Obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Obrigado a Leon Denis. Obrigado ao Altivo, a você, Lourdinha, às irmãs queridas, aos guias da nossa casa de amor, por tudo que nos proporcionaste nesta manhã. Ajuda-nos a botar em prática o que aprendemos nesta noite mesmo, olhando para dentro de nós e com a meditação, aplicando a vontade, corrigirmos-nos de defeitos, de vícios e desenvolver as virtudes que Deus colocou em germe dentro de cada um de nós. Então, em nome desses amigos queridos, do nosso irmão Altivo, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.